tema da nossa live de hoje é puerpério emocional. Quando começa o puerpério emocional? Você já se perguntou quando começa o puerpério emocional? Antes da gente entrar no tema, eu vou rapidamente aqui fazer uma breve apresentação, porque eu sei que tem gente nova que chegou recentemente aqui no canal, aqui no Instagram, então eu vou fazer uma breve apresentação para que você possa me conhecer um pouquinho, tá joia? Então, quem sou eu? Quem é Amanda Baliello? Eu sou mulher, né, antes de tudo, embora eu tenha precisado nessa minha jornada da maternidade me encontrar novamente como mulher, e eu conto isso para vocês, para as minhas clientes, para quem me acompanha aqui nas minhas aulas. Então eu conto desse meu reencontro com a Amanda, da Amanda, né, mulher, que acabou sendo perdido a partir da maternidade, mas hoje eu, né, firme e forte aqui como mulher. Eu sei que esse é o meu papel principal, né? Ser mulher, porque assim Deus me criou. Então, eu sou mulher, eu sou filha, sou mãe, né? Tenho 3 filhos maravilhosos. Hoje eles estão com 8 anos, a minha filha mais velha, meu filho do meio tem 6, minha caçulinha tem 4 anos. Sou esposa, né? Tenho meu marido, sou casada, já casada há olha, gente, 2024, né? Olha só. 10 anos, esse ano faz 10 anos de casamento no civil, né? Mas na Igreja Católica vai fazer 9 anos, né? Eu me casei primeiro no civil, depois me casei na igreja. São um total de quase 11 anos de relacionamento. Então, sou casada. E hoje, né, eu tenho o orgulho, assim, de dizer que eu também sou especialista em puerpério emocional e vivencial, como coach, como mentora, como psicoterapeuta de puerpério emocional. E dentro dessa minha nova função, né, dessa função de coach, de especialista em puerpério emocional, de mentora, de terapeuta, eu ajudo as gestantes a se prepararem emocionalmente para o parto e para o pós-parto. Ajudo as puérperas a lidarem com esses desafios do puerpério emocional sem pirar. E eu ensino as mães a cuidarem de si mesmas, sem deixarem de lado o cuidado com seus bebês, sem perderem a conexão com seus bebês. E também ensino como conduzir o desmame com amor, com gentileza, com respeito e sem culpa, né? Esse momento tão importante também que faz parte, né? Não é só a amamentação, o desmame, ele também tem um algo de muito importante, um marco ali na vida dessa mãe e desse bebê. Tá? Então, hoje, essa é a minha função aqui, né, dizendo profissional, de um modo mais profissional, esse é o meu papel como profissional, e eu estou aqui exatamente para poder te ajudar, né? Você que é gestante, você que é puérpera, você que talvez já não esteja mais vivendo o puerpério emocional, já conseguiu lidar com essas questões, mas tem outras questões aí relacionadas com essa mãe e essa mulher que você é, que você precisa talvez se encontrar, ajustar, planejamento, um planejamento profissional, da sua vida social, né? Conseguir alinhar melhor, também estou aqui para te ajudar nessa fase da sua vida, tá bom? E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês também algumas coisas importantes que eu acredito muito e que são importantes aqui para o meu trabalho, né? No Instagram, no YouTube, com as minhas clientes no presencial, no online, enfim, tá? Eu acredito muito que a família, ela é a base, é através da família que a gente é capaz de transformar o mundo num lugar melhor para a gente se viver. E a mulher, né, nós como mulheres, como mães, nós temos um papel fundamental nessa família. Nós temos um papel que ele é muito importante, né? Não estou querendo dizer que o papel na família é só da mulher, tá? Não é isso, mas como aqui eu falo com mulheres, eu quero enaltecer o nosso papel na família, que é o papel de trazer essa leveza, de trazer a beleza, de trazer harmonia, de trazer ordem, de trazer paz para essa família, tá? O homem, ele tem o papel dele também, que é um papel muito importante, mas é o papel do homem. Eu tô aqui falando com você do nosso papel de mulher e de mãe dentro da família. E como mães, né, eu acredito muito nisso, que nós somos parceiras, assim, parceiras íntimas de Deus, né? Deus, ele quis precisar de nós, seres humanos, para poder concluir
E para dar continuidade ao plano divino que ele tem aqui para esse mundo, né? O plano de amor é um plano maravilhoso. Então, ele quis precisar de nós, homens, homens e mulheres, tá? Então, ele precisa de nós para que nós possamos dar continuidade à vida aqui na Terra. E só que Deus escolheu nós, mulheres, para poder gestar, para poder nutrir uma vida desde quando ela é uma célula pequenininha. Então, nós fomos as escolhidas. E olha que coisa maravilhosa, né? A gente ser parceira de Deus nessa intimidade, né? Nessa obra tão importante. Olha como o nosso papel, ele é importante. E muitas vezes a gente não valoriza esse nosso papel. A gente reclama, né? A gente fala, ai, porque é muito ruim estar grávida, porque o peso da gravidez que modifica todo o meu corpo, né? O peso do parto, a dor do parto. E a gente não olha para a grandiosidade desse papel, a responsabilidade de sermos parceiras de Deus nessa, né, nessa jornada que Deus escolheu para nós, para podermos dar continuidade ao plano maravilhoso que Ele tem. Então, eu acho isso, sim, fantástico, e é algo que eu também vim construindo, né, com o passar do tempo, com o meu estudo, com o aprofundamento da minha fé. Eu trago aqui também na minha história que eu compartilho e divido com vocês, que eu tive um momento que eu deixei um pouco a minha fé de lado, né? Principalmente quando eu me tornei mãe, não que eu deixei a fé de lado, mas eu deixei de praticar, né, as minhas orações, de ir à missa, de frequentar, de ter uma vida de oração mais ativa, porque não dava tempo, né? A maternidade me atrapalhava a ter essa intimidade maior com Deus. E, mas foi devido, assim, toda a crise existencial que a maternidade me trouxe, que eu, opa, voltei também e busquei novamente Deus, e hoje eu posso dizer que a minha fé, ela é uma fé muito maior do que a fé de antes, e embora ela seja ainda muito, muito, muito menor do que um grãozinho de mostarda. Tenho muito que crescer na fé e já compartilhei com vocês que neste ano meu objetivo aqui é, é poder estreitar o meu relacionamento com Deus, a ter mais intimidade com Deus, tá? Mas vamos lá. E outra coisa que eu quero compartilhar aqui com vocês também, que eu acredito, né, e que eu estudo, que é sobre a ciência do início da vida, que fala da grande importância do início da vida, né, de um ser humano na formação da personalidade, na formação desse ser humano como adulto. Então, aqui na base, né? E essa base, ela vem desde lá do momento da pré-concepção, ela passa pela concepção, pela gestação, pelo parto, pela amamentação e desmame e pela essa primeira infância da criança, né? Essas 6 etapas, né? Esses 6 pilares, que eles são os pilares da ciência do início da vida, fundados pela doutora Eleanor Luzes, eles são extremamente importantes na formação do caráter, da personalidade, de como essa criança ela vai ser lá na vida adulta. Então, quanto mais consciência, mais amor, né, mais presença, mais maturidade a gente tiver aqui, né, nós como mães tivermos nesse momento, né, nessas 3 fases dos nossos filhos, 3 não, perdão, nessas 6 fases, né, que é a pré-concepção, concepção, gestação, parto, aleitamento materno e desmame, e depois a primeira infância, que vai até aproximadamente 3 anos da criança. Quanto mais a gente tiver ali consciência, presença, maturidade, mais essa criança, ela vai se tornar um adulto do bem, um adulto amoroso, né, um adulto aí pronto para fazer desse mundo um mundo melhor. E é por isso que eu estou aqui, é nisso que eu acredito, e é isso que eu quero compartilhar com vocês, para que vocês possam também se comprometer com essa causa de transformar o mundo num lugar muito mais amoroso a partir da nossa maternidade, a partir dos nossos filhos. Às vezes, eu escuto, hoje não mais, mas já escutei no passado, imagina ter filho, eu não tenho coragem de ter filho para pôr o filho no mundo do jeito que o mundo está hoje, esse mundo cruel e tal, né? Algumas pessoas falam sobre isso. E eu quero dizer para você que é justamente por isso que nós devemos
colocar filho no mundo. Nós que temos fé, nós que acreditamos em Deus, que somos cristãos, que estamos dispostos, né, a cuidar dessa criança, cuidar desse ser humaninho para que ele se torne um ser humano melhor, um ser humano do bem. É através dos nossos filhos que o mundo poderá se transformar num mundo melhor. Então é por isso que a gente deve ter filhos. Se a gente quer um mundo melhor, é a partir deles. É por isso que nós devemos nos educar, devemos nos curar, devemos buscar ser pessoas melhores para poder transformar o mundo num lugar muito melhor para se viver. Certo? Bora lá então, gente. Vamos falar de puerpério emocional, né? E eu, nessa minha jornada aqui da maternidade, fui me especializando em puerpério, esse momento tão avassalador na vida da mulher que se torna mãe, esse momento de grandes transformações, e um momento muito importante, né? E o puerpério emocional, ele está dentro dessa etapa que eu falei para vocês, né? Do início da vida desse ser humano. Então, eu fui me especializando nisso, né? Em puerpério emocional, e tô aqui hoje para compartilhar com vocês, para ensinar vocês e para falar para vocês quando de fato começa o puerpério emocional, porque existe muita confusão, na verdade, sobre o que é puerpério, quanto tempo ele dura, quando acaba, quando começa, né? E eu quero aqui hoje trazer para vocês luz sobre isso, esclarecer, então, sobre puerpério emocional e dizer para vocês quando começa, certo? Quero trazer então alguns conceitos importantes e vou trazer para vocês o conceito também do puerpério fisiológico para que a gente possa entender o que que é o puerpério fisiológico e o que é o puerpério emocional, tá? Algo muito importante em que eu falo, né, por mim, pela minha história, quando eu fui mãe pela primeira vez, eu não tinha noção do que era puerpério, né? Eu me preparei muito para o parto, né? Queria um parto humanizado, um parto natural, um parto domiciliar, então me preparei para o parto e não me preocupei com o puerpério. Para mim, o puerpério era aquele período ali de resguardo, né? Aquele período de pós-parto imediato, que eu ia ter que ficar mais recolhidinha, né, para me recuperar. Mas eu estava completamente enganada, e depois que eu estava vivendo o puerpério, que eu comecei a estudar e que eu de fato vim entender o que é o puerpério. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que puerpério não é resguardo. E às vezes a gente confunde, a gente acha que o puerpério é resguardo. É aquele período ali de 40 dias, 45 dias pós-parto, que a gente tem que ficar mais quietinha, tem que se privar de relações com o marido, né? Enfim, para poder recuperar o corpo. E não, puerpério não é resguardo. Mesmo o puerpério fisiológico, ele não tem nada a ver com resguardo. Então, o que que vem a ser o puerpério fisiológico? O puerpério fisiológico, ele é o período que o nosso corpo, né, depois da gestação, que o nosso corpo tem para se recuperar da gestação, do parto e voltar ao seu estado pré-gravídico, tá? Então, o puerpério fisiológico, ele é esse período após o nascimento do bebê que o nosso corpo leva para recuperar ao estado que ele era antes de estar grávida. Então, subentende-se, né, que quando o corpo da mulher, ele volta fisiologicamente ao que era antes, quando a mulher ela volta a ovular, quando ela está pronta para gestar novamente. Isso fisiologicamente falando, tá? Dentro da medicina, né, por entender que esse período ele é único para cada mulher, então não existe um marco, né, que ele é geral para todas, que ele é igual, né? Ah, passou 60 dias, acabou o puerpério fisiológico. Ah, 3 meses, 45 dias. Não, não existe isso. Para cada mulher, o corpo de cada mulher vai voltar ao estado pré-gravídico em um determinado momento, tá? Mas dentro da medicina, estabeleceu-se que o puerpério fisiológico, ele dura aproximadamente 45 dias. Mas, vamos lembrar, o que que é? Ele é o tempo de recuperação do corpo para voltar ao estado pré-gravídico. É o tempo que essa mulher vai voltar a ovular novamente. E isso é particular de mulher para mulher. Na minha história, né, aqui, na minha primeira gestação, eu voltei a ovular novamente, a minha filha tinha 1 ano e 3 meses, a minha primeira filha.
Na minha segunda gestação, eu voltei a ovular novamente após 1 ano. E na minha terceira gestação, eu voltei a ovular após 4 meses. Então, por aí a gente já tem uma base, né, de que ele não é igual para cada mulher e nem mesmo igual para a mesma mulher em diferentes gestações, tá? Então, não existe um, um período certinho, mas o que que você precisa saber? Voltou a ovular, o teu puerpério fisiológico acabou, certo? Ai, Amanda, como que eu sei que eu voltei a ovular? Quando você volta a menstruar. Às vezes, né, isso pode acontecer, a mulher não volta a menstruar, porque na primeira vez que ela ovula, ela já engravida de novo. E isso é bastante comum, tá? Então, acontece. Certo, entendido o que é o puerpério fisiológico. Bora então para o puerpério emocional, que é a minha especialidade aqui, é o que eu venho conversar com vocês, que eu venho compartilhar com vocês. Puerpério emocional, ele é então, né, vamos fazer uma comparação, né, com esse puerpério fisiológico, que é quando o corpo, que é quando o corpo da mulher está pronto para gestar novamente. Podemos dizer que o emocional é quando o emocional dessa mulher, ele já está ali também bem resolvido e poderia estar pronto para gestar novamente emocionalmente, tá? É quando a mulher, ela conseguiu integrar os seus papéis de mãe e mulher. O puerpério emocional, ele é o período de adaptação à maternidade, uma adaptação psicológica e emocional a este novo papel da mulher, que é o papel de ser mãe. E por ser, né, uma adaptação psicológica e emocional, não necessariamente o puerpério emocional, ele inicia-se após o nascimento do bebê, como acontece no fisiológico. Então, o fisiológico, ele começa quando o bebê nasce. Já o puerpério emocional, por ser emocional, por ser essa adaptação ao novo papel que é ser mãe, ele pode iniciar ainda durante a gestação. Pode, tá? Não são todas as mulheres, mas eu posso dizer que a grande maioria começa assim na gestação, principalmente no último trimestre ali da gestação, tá? Por quê? Porque é uma adaptação. Essa mulher que está gestante, ela já vai começar a se adaptar, embora talvez ainda de uma maneira não tão intensa como após o nascimento do bebê, mas ela já começa a se adaptar a esse novo papel que é ser mãe. Ela já começa a sentir emoções diferentes, ela já começa a valorizar coisas que ela não valorizava antes, né? Talvez ela já mude algumas prioridades, porque ela está nesse processo de adaptação, tá? Que ele vai se intensificar muito quando esse bebê nasce, tá? Então, o puerpério emocional, ele pode iniciar ainda na gestação. E aí, eu vou trazer aqui para vocês algumas características desse puerpério emocional para que você possa ir pensando aí, principalmente você que está grávida, né? Para você ir pensando se você já grávida, se você já está vivendo essas alterações aí, essa adaptação na tua vida, mesmo estando gestante, tá? Então, algumas das características do puerpério emocional: alterações de humor, de apetite e de sono, diminuição de energia, tá? Então, a gente começa a ficar, né, mais cansadinha, e é comum na gravidez, principalmente no terceiro trimestre, a gente se sentir mais cansada, com, né, menos energia, porque a barrigona tá grande e toda a nossa energia, ela tá voltada ali para a formação daquele bebê, tá? Então, na gestação, a gente já tem alterações de sono, de apetite, muitas vezes, de humor, também porque os nossos hormônios estão ali todos, né, mudando, tá? Então, a gente já começa muitas vezes com essas características lá na gestação. Culpa e sentimento de desvalia. Isso é muito mais intenso quando o bebê nasce, mas algumas mulheres já experimentam o sentimento de culpa na gestação. Culpa, às vezes, por talvez, né, não estar se cuidando como deveriam, por não estar se alimentando muito bem ali na gestação, por às vezes
viver situações de estresse, sentir triste, sentir raiva, e aí a gente tem aquela coisa, né, tipo, de que o bebê sente tudo aquilo que a mãe sente, e aí a gente vive situações que nos trazem tristeza e a gente se sente culpada por aquilo, porque, meu bebê tá se sentindo triste também. Então, são emoções ali, sentimentos, características de puerpério emocional, a culpa e o sentimento de desvalia, né, se sentir que eu não tenho valor. E isso pode começar já na gestação. Isolamento social, que também é algo bastante comum do puerpério emocional. Aqui com gestantes, esse não é uma característica tão comum, mas algumas gestantes, elas já começam a se isolar. Sim, desde a gestação, tá? Porque é difícil sair, porque eu tô muito pesada, né? Não começa a não se sentir bem com o corpo, já começa a ter uma baixa autoestima na gestação. Tem mulheres que se sentem lindas grávidas, mas outras não. E isso, né, já é uma característica ali também de puerpério emocional. Pensamentos intrusos, né? E esses pensamentos intrusos, exemplo, na gestação de pensamentos intrusos. Eu vou me exercitar, vou praticar atividade física e isso pode estar prejudicando meu bebê. Vou ter relações com meu marido e isso pode estar prejudicando meu bebê. Então a gente começa a ter pensamentos que não tem nada a ver, que vão estar prejudicando o bebê, e aí a gente não faz nada para mudar, sabe? A gente simplesmente acredita nesses pensamentos. Por exemplo, quando o bebê já nasceu. O meu bebê, eu coloco o bebê no sling, meu bebê vai cair do sling, eu não me sinto segura, e aí nunca mais experimenta colocar o sling. Não busca informações sobre como colocar o sling adequadamente, sobre como colocar esse bebê no sling. Então, já ficou aquele pensamento de que eu vou botar o bebê ali, o bebê vai cair, sabe? Então, são pensamentos comuns do puerpério emocional, que a gente chama de pensamentos intrusos, certo? Uma outra característica muito comum do puerpério emocional, e essa sim é uma característica que começa já na gestação, é o que a gente chama de baby brain. Ainda não existe um consenso científico para esse termo, né, para o baby brain, mas é algo que acontece, já existem pesquisas, tá? Um estudo europeu liderado por uma pesquisadora, né, pós-doutorado, do pós-doutorado do Instituto de Psicologia da Leiden University, sugere que a partir do surgimento da placenta, né, quando a mãe está grávida, de que há uma redução da massa cinzenta do cérebro da mulher que está gestante. E essa redução dessa massa cinzenta, ela se estende até aproximadamente 2 anos após o nascimento do bebê. Olha que louco. Então, já tem-se um estudo, tá? Não tem muitos estudos, mas tem alguns estudos já que comprovam isso, que quando surge a placenta na mulher que está gestante, acontece uma redução da massa cinzenta. E a massa cinzenta, gente, né, o nosso neocórtex aqui, que é o responsável pela nossa área mais racional. Então, é a partir da nossa massa cinzenta que a gente vai ter pensamentos mais racionais, que a gente vai conseguir, né, lembrar das coisas, né, agir de forma mais racional mesmo, mais cognitiva, e está relacionado com o nosso cognitivo, com a aprendizagem. E quando a placenta surge, até 2 anos de vida desse bebê, essa massa cinzenta ela fica reduzida. Então, a nossa capacidade racional, ela diminui. É por isso que gestantes já começam a perceber, muitas vezes, tipo assim, que a memória já não tá mais como antes, né? Não sei você que tá me assistindo, né? Lembra aí de quando você estava grávida ou você que está grávida? Você já percebeu, às vezes, assim, falhas na memória? Coisas, assim, que eram habituais, coisas que você fazia que você, às vezes, esquece, né? Onde você colocou uma coisa. Esquece coisas do dia a dia, por exemplo, de esquecer portão aberto, porta aberta, torneira aberta, coisas simples, porque o nosso racional, ele está diminuído. E qual é o intuito desse nosso racional estar diminuído? É o intuito para que a gente possa justamente
né? Viver mais emocionalmente e se conectar com esse bebê. A natureza é tão sábia, é tão maravilhosa, Deus é tão maravilhoso, né? Então a gente tem essa diminuição da massa cinzenta para que a gente possa criar mais conexões, para que a gente possa se envolver mais emocionalmente com esse bebê que está sendo gestado ou com esse bebê que já está no nosso colo, né? E isso acontece durante os 2 anos desse bebê que está ali. E curiosamente, a média de duração do puerpério emocional é 2 anos. Tá? Esse período que a gente tem essa redução na nossa massa cinzenta. E é um período onde a gente está mais voltada para as nossas emoções, onde a gente fica mais emotiva. E é aí que muitas vezes a gente, por estar aqui nesse mundo, que é um mundo racional, que é um mundo, né, cognitivo, de tudo muito rápido, né, da gente estar fazendo, aprendendo muita coisa, quando a gente se vê nesse lugar de que a gente está esquecendo de coisas básicas, coisas simples, a gente fica lutando, achando que tem alguma coisa errada com a gente, de que a gente, né, não está bem, de que isso não é normal e de que a gente precisa fazer alguma coisa, e aí a gente sofre com isso. Mas, na verdade, isso é a natureza a favor da criação, para que a vida possa se perpetuar, para que essa mãe possa se conectar com esse filho. Então, essa redução na massa cinzenta, ela é essencial. Ela tem um porquê. Né? Deus não faz as coisas à toa. Né? Opa, vamos tirar aqui um pouco do racional dessa mãe para ela poder ficar mais no emocional, para ela poder se conectar com esse bebê, para ela poder se desligar das coisas que não são importantes neste momento, para ela poder se desligar do que é racional e para que ela fique aqui no emocional. E isso é muito bonito, né? É quando a gente olha para toda a, né, o propósito disso. Tá? Então, esse é o baby brain, que é uma característica de puerpério emocional e que inicia-se já na gestação, certo? Uma outra característica do puerpério emocional, não vou entrar em detalhes aqui, que é o baby blues. O baby blues, ele é uma característica que ele é exclusiva já do pós-parto, então ele não acontece na gestação, tá? Ele acontece depois do nascimento desse bebê, porque ele é um período adaptativo do, do corpo devido à grande alteração hormonal que acontece pós-nascimento do bebê, tá? Mas não vou me atentar nele aqui agora, porque a gente está falando de início de puerpério emocional, e eu tô falando para vocês que o puerpério emocional ele pode começar desde a gestação. Aí o baby blues é uma característica que ele vem depois do nascimento do bebê, certo? Então, dito isso, né, trouxe aqui essas características de puerpério emocional para você, a gente pode dizer, né, afirmar. Quando? Quando começa, mano, o puerpério emocional? Não ficou claro. A gente não ficou claro por quê? Porque não existe um marco de quando começa o puerpério emocional, assim como não existe um marco de quando termina o puerpério emocional. É diferente do puerpério fisiológico, que eu trouxe aqui para vocês o marco. O puerpério fisiológico acontece quando o bebê nasce e termina quando o corpo da mulher ele voltou ao estado pré-gravídico, né? É algo que é fisiológico, que é possível da gente ver, da gente, né, tangibilizar. O puerpério emocional, ele está no campo das emoções, no campo aqui da psicologia, né? E não tem um marco, é algo que ele é do emocional, a gente precisa sentir. Então, cada uma de vocês precisa sentir. Quando eu tô começando esse puerpério emocional? Será que eu já tô vivendo esse puerpério emocional? Todas essas características que eu trouxe aqui, né? Vocês estão vivendo isso, sentindo isso? Isso é muito mais intenso quando o bebê nasce, né? Mas já pode se iniciar na gestação. E quando que vai finalizar esse puerpério emocional? Quando acontece a adaptação a esse novo papel, que é o papel de ser mãe, quando acontece a integração da mulher e da mãe. E isso também é um marco que é muito particular de cada mulher. E aqui, né, o meu papel como psicoterapeuta do puerpério emocional é justamente te ajudar nesse momento, desde a gestação,
a se preparar para viver o puerpério emocional, a te ajudar a lidar com todas as questões, com todos os desafios do puerpério emocional, a te ajudar a enxergar a realidade, enxergar aquilo que você está vivendo, aquilo que é, te trazer para a realidade, alinhar suas expectativas, para que você não fique aqui lutando, né? Porque você está se esquecendo de coisas que antes para você eram coisas básicas, coisas normais, e para eu vir falar aqui para você, ó, tá tudo bem você esquecer. Isso faz parte da criação, faz parte do plano de vida. Por quê? Porque a sua massa cinzenta, ela foi reduzida. E isso tem um porquê. Ela não foi reduzida à toa, ela foi reduzida com um porquê, com um propósito, para que você possa se conectar mais emocionalmente com o seu bebê, tá? Então, gente, não existe um marco de início e de fim do puerpério emocional que eu possa vir aqui trazer para vocês. É nessa data que começa, é nessa data que termina. Essa data, né, vocês vão ter que sentir, tá? E para sentir, vocês precisam se conectar consigo mesmos, vocês precisam estar presentes, vocês precisam, né, de fato, estar abertas a este sentir, estar dispostas a sentir, porque senão vira tudo uma bagunça. E aí a gente não consegue, muitas vezes, nem sair do puerpério emocional. A gente entra nesse puerpério emocional e por não ter consciência, por ir levando as coisas de qualquer jeito, a gente segue vivendo a nossa maternidade como se fosse esse puerpério emocional estendido, com peso, né? Essa maternidade pesada que as pessoas reclamam e vivem, né? Que filho dá trabalho, que isso, e que não consegue se cuidar, não consegue dar conta de casa, de filho, de marido. É esse puerpério emocional que não foi bem vivido, que não foi bem elaborado. E aí a gente vai carregando essas consequências desse puerpério emocional que não foi bem vivido e bem elaborado por toda a nossa maternidade. E por isso é muito importante a ajuda, né, de um profissional capacitado, de um profissional que entenda de puerpério emocional para poder te ajudar a elaborar e a viver todas essas mudanças, todas essas alterações, para que você possa se adaptar a esse novo papel que é ser mãe, certo? Eu acho que é isso, né, que eu tinha para trazer aqui para vocês, né? E só para finalizar, como fazer, né? Como tornar este puerpério emocional leve? Como trazer leveza e beleza para o puerpério emocional desde a gestação? E aqui são os 3 pilares que eu insisto em falar para vocês, né? Os 3 pilares que são os pilares do meu método de trabalho, que é autorresponsabilidade, autoconhecimento e autocuidado. Sem esses 3 pilares, não tem como trazer leveza, não tem como viver o puerpério emocional e a maternidade com leveza, com beleza. Vai ficar confuso, vai ficar pesado, né? Não dá. Aqui a gente precisa desses 3 pilares. Volto a falar: autorresponsabilidade, autoconhecimento e autocuidado. E o meu papel aqui é te ajudar a trazer esses pilares para a tua vida, né? A vivê-los na prática, tá? Tanto com a psicoterapia do puerpério emocional, tanto com o coaching, né? Eu vou te ajudando, vou te conduzindo na sua maternidade, desde a sua gestação, para que você possa, de fato, viver esse puerpério emocional com mais leveza e com mais beleza, porque sim, é possível e sim, você merece. Tá? Ser mãe não precisa ser pesado, não precisa viver uma maternidade solitária, não precisa. Pode ser leve, é para ser leve, certo? E eu tô aqui para te ajudar nessa caminhada. É isso, meus amores. Encerramos então aqui a nossa primeira live de 2024. Espero que vocês tenham gostado, né? Comenta aqui para mim, você que está ao vivo, você que está assistindo a gravação, deixa aqui no comentário o que que você mais amou, qual foi seu principal insight, qual foi seu aprendizado nessa live de hoje, para que eu possa saber, né, o que que ficou aí de bom para você, tá? Você que está ao vivo, deixa aqui, né? Você que está no Instagram aqui comigo, quem está assistindo a gravação, quem está assistindo aqui depois no YouTube, deixa aqui para mim o seu comentário,
O que você mais amou? Qual o seu principal insight? O que você aprendeu nessa live de hoje? E é isso, então. Aproveito para desejar para você um excelente 2024, né? Estamos apenas começando o ano. Que seja um ano abençoado, iluminado, de muita sabedoria, com muita leveza, muita beleza, e que a gente possa seguir juntas por este ano e que você possa ser a melhor mãe que você pode ser, sem deixar de ser mulher, sem pirar